Bom, no segundo bloco do nosso programa, nós vamos falar de futebol de salão ou de futsal. Nós vamos falar do Real Bragança. E para contar um pouco dessa história para muita gente que não viveu esse momento, e para aqueles que querem recordar, nós trouxemos aqui o Ricardo Bonini, o Tal, e também o Meio Quilo. Ricardo, obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade dada para que nós possamos passar alguma coisa que aconteceu no passado. E o Meio Quilo, que também jogou muito. Qual era a posição do meio? A minha posição, eu jogava de ala direita, ala esquerda, um pouquinho também na frente. Naquela época a gente fazia já um rodízio, né, no futebol de salão. Tinha mais dificuldade para jogar de fixo, mas nessas três posições a gente ajudava um pouco o time, de uma maneira geral. E o Ricardo Bonini foi um dos grandes goleiros aí do Real Bragança, não é, Ricardo? Graças a Deus eu tive graças a Deus falando, porque na época éramos bastante jogadores do mesmo naipe. Sim. E tinha uma boa gama de jogadores. Então eu fui designado a jogar pelo Real e graças a Deus fomos felizes. Meio, diga uma coisa, o Real Bragança, ele atuou na década de 70, perfeito? Exatamente. Como é que começou o Real Bragança? Vamos falar um pouquinho dessa trajetória vitoriosa do Real, né? Bom, na verdade, o Real Bragança, ele começou quando o Legionários, o time do Legionários de futebol de salão foi disputar o Torneio da Bondade em São Paulo. Isso o Ari Daolio, isso nós não podemos esquecer, o Ari Daolio que nos levou para São Paulo. Disputamos o Torneio da Bondade e de 158 times nós ficamos vice-campeões. Logo em seguida, alguns jogadores do nosso time, Tal, foram jogar no Corinthians e logo em seguida, retornando para Bragança, o Real, o Rubão assumiu o Real, Rubens Russo, fundou o Real Bragança, o Ari continuou um pouquinho e depois o Real teve essa trajetória. Daí o Rubão, na verdade, que Deus o tenha, a gente tem que dar muito valor a ele, ao Ari, ao professor Dedé Muniz, que foi o baluarte do Legionários, que depois veio o Real, e o Rubão, daí ele, digamos assim, ele fez com que o Real disputasse torneios importantes, como o Metropolitano, torneio da segunda divisão do Campeonato Paulista, e assim o Real foi se destacando. E nessa década de 70, como eu já tinha mencionado, o Bragantino deu uma paradinha assim, né? Não tinha uma projeção. E o Real, né, ressurgiu disso daí. E fomos até 79, 81, né? Aí depois nós demos uma paradinha, veio a turma mais jovem um pouquinho e continuou. Bonini, diga uma coisa, todos os jogadores eram de Bragança Paulista? Nem todos. Do começo éramos todos. Depois, na medida dos jogos, eram muitos, difíceis, e a necessidade de se equiparar com as grandes equipes de São Paulo, fomos obrigados a trazer reforço. E nada, veio o Evandro, veio o Edu, veio o... Que já morava em Bragança, e diga-se de passagem, o Edu fazia medicina aqui em Bragança. Perfeito. E o Evandro trabalhava, se não me engano, no hospital, um negócio assim, mas já era daqui de Bragança, né? E quando nós fizemos uma excursão para o Paraguai, o Rubão reforçou um pouquinho, levou alguns jogadores, mas a maioria sempre foi de Bragança, sempre foi. Na memória do Bonini, do Ricardo, qual foi o jogo mais marcante do Real Bragança? Olha, sem dúvida foi contra o Palmeiras, 2-1 aqui em Bragança, que nós ganhamos. Devolvemos uma vitória, derrota. Devolvemos uma derrota, que foi em São Paulo de 9-0. Lembra, Meio? Lembro. Foi uma coisa decepcionante. Nós apanhamos de 9-0 e ficamos com ele até aqui instalado. Até que esperamos um dia chegar aqui. Foi a maior vitória nossa na 2-1. Completando, eles tinham 68 partidas invictas. O Palmeiras era um time de alto nível, o Palmeiras, o Corinthians, naquela época, se não me engano, a Hebraica, o Ipiranga, eles tinham um time de futebol de salão fantástico, né? Aliás, o futebol de salão em São Paulo era um nível altíssimo. E o Palmeiras ganhando da gente lá, quando eles vieram aqui, nós desbancamos as 68 vitórias que eles tinham,
Ganhamos de 2-1, né, então? Foi interessante. Foi um belo jogo. Porque a casa estava lotada, né, meio? A casa lotada. Sempre a casa foi Real. Bragança prestigiava o Real Bragança? Nossa, e seleção do Palmeiras era seleção brasileira. Ó, Bragança, para você ter uma ideia no Lourenção, e hoje o futebol de salão aqui em Bragança é um futebol de salão forte, mas a gente chegava 1 hora antes de começar o jogo, não tinha nós jogadores, né, que tinham concentração, não tinham nada, nós íamos jogar apenas. Você tinha que parar o carro ao redor do Lourenção, era uma dificuldade. De entrar no Lourenção já era difícil. Aliás, vocês inauguramos o Lourenção contra o Palmeiras mesmo e perdemos do Palmeiras aqui em Bragança na inauguração. Quer dizer, era muito comum os grandes jogos com os grandes clubes aqui em Bragança? Era comum porque se não me engano, em São Paulo existiam vários times fortes, né? Eu me recordo do Corinthians, Palmeiras, Hebraica, Círculo Militar, se não me engano. Mas o Palmeiras e o Corinthians que sempre foram as forças, né? Inclusive o São Paulo, naquela época não tinha um Portuguesa. time... Portuguesa também, tinha time bom. Mas sabe como é que é? Quem que são os times? Palmeiras e Corinthians eram difíceis. Vocês foram, Bonini, campeões do interior. Foi o título que vocês conquistaram, né? Foi. 77 em Jacareí. Lembra? Eu sei o que eu estou falando para ele. Em data eu sou meio fraco, mas eu me recordo nós ganhamos a primeira partida aqui 3-1 e ganhamos 2-0 lá em Jacareí. E por que acabou o Real Bragança? Se Bragança gostava tanto de futsal? Quem pode responder? Olha, veja bem, teve uma época que o Rubão profissionalizou alguns jogadores que nós fomos disputar a 2ª divisão do Campeonato Paulista pelo Legionários. Nós jogávamos tanto futebol de salão quanto futebol de campo. E fomos jogar futebol de salão, fomos jogar futebol de campo pelos Legionários profissionais. Então o que aconteceu? Aconteceu que o profissional daquela época não podia jogar futebol de salão. Então eu me recordo, eu fiquei 2 anos sem disputar uma partida oficial pelo Real. Entende? E até fazer a reversão, aquela época a reversão demorava 1 ano. Tinha um prazo para acontecer. Prazo para você voltar a jogar. Tanto que depois que terminou, que eu parei de jogar no Real, Bonini talvez, eu fui jogar no Curitibanos, futebol de campo, sem disputar campeonato amador também. Fomos fazer um time no Curitibanos assim, amigos que jogavam, que eram os profissionais do Legionário naquela época, fomos para lá. O Jeca, o Benê. O Benê. Então nós fomos jogar lá naquele time. O meio disse que o Bonini e mais alguns foram para o Corinthians. Foram. Na época, depois do torneio da Bondade, Bonini, o Pitoco, o Tulu e eu. Nós disputamos uma excursão pelo Corinthians no Paraná. Foi possível fazer carreira ou naquela época não compensava financeiramente? Não existia o futebol de salão profissional. Hoje o futebol de salão, se você quiser ter uma equipe forte, você tem que ter uma equipe profissional. Desde de todos os jogadores, um patrocínio forte. Retaguarda. E preparador, técnicos, auxiliar, e é assim como é o campo, digamos, né? Bom, para a gente finalizar, eu quero a melhor recordação. Necessariamente não significa o melhor jogo, mas a melhor recordação desse período do Real Bragança. Eu começo com você, Bonini. Qual é a melhor recordação que você tem dessa fase em que vocês jogavam futsal de alta qualidade? Do carinho da torcida. Foi primordial, foi importante isso aí. Esquentou nossos corações. Porque nós entrávamos no campo, a casa era lotada, ginásio cheio. O Neymar falou, não tinha lugar. 1 hora antes estava lotado. Então aquilo emocionava a gente de tal maneira que a gente dava o máximo da gente. Não devia ser fácil ganhar de vocês em Bragança, né? Não era fácil. O tal definiu bem. Eu acho que o carinho do público, realmente quem faz o espetáculo é o público, né? Se você está jogando num ginásio lotado, num campo lotado, é outra coisa, aplaude, né? O pessoal vai, incentiva, né? Eu sou muito contra o torcedor xingar, ofender o jogador e essas coisas, sabe? Eu sou afim de que quem não gosta do espetáculo não aplaude. Fica em casa, né? Não aplaude, apenas não vai aplaudir, não vai xingar. E o Real Bragança, eu acho que mesmo nas derrotas a gente era aplaudido, né, Bonini? A gente era aplaudido. E outra coisa eu vou falar, o Tal falou aqui que se ele era o melhor goleiro de Bragança, foi na década de 70 o melhor goleiro de Bragança.
E não vi até hoje aqui, vi bastante goleiros bons jogarem aqui, mas o Tal era um excelente goleiro. O melhor. E o meio era bom também? Sensacional. Nós tínhamos particularidades de vitórias, derrotas, que nem meio que ele falava. Mas existem umas certas vitórias ou certas derrotas que guardam no teu ego, né? Vou comentar uma que aconteceu uma vez. Fomos jogar em Jacareí, divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, Tatiaia. Fomos jogar uma partida lá. Na final, jogávamos contra o Vasco da Gama. Real Bragança contra o Vasco da Gama do Rio. Estava 2-2 o jogo. E aconteceu um lance lá que eu lancei uma bola. A bola espirrou, subiu. E quando ela foi descer, o porquinho, ele escorregou. E veio o centroavante do Vasco com a bola em cima de mim. Quando ele foi chutar, o porquinho pegou, tirou o tênis e jogou na bola. Você tá brincando? E fez. Tirou a bola do gol. O neguinho foi para dentro do gol. Aí foi expulso. Mas o gol não saiu. Não saiu o gol. Obrigado, Bonini, obrigado, Meio Quilo, pelo bate-papo. Você viu imagens aí feitas naquela época, imagens exclusivas trazidas pelos nossos amigos e também fotos impressionantes desta época de ouro do futsal de Bragança Paulista. Aqui, é claro, no Unimed Cidade, que não para. Volta dentro de instantes com mais convidados.